Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida. Todo domingo, 5 da tarde, esse é o nosso compromisso já há quase 10 anos aqui na Rede Século XXI. Domingo, dia do Senhor, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Palavra que aparece, domingo, palavra que aparece somente uma vez na Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. O dia do Senhor. Já no final do século I, os apóstolos têm consciência de que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor. Dia em que celebramos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dia santo por excelência. A Páscoa por excelência é o domingo. O domingo é a Páscoa para os cristãos, a Páscoa semanal. O núcleo do ano litúrgico. Pela 53ª vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre o tema do juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a nossa aventura aqui na Terra, e eles são 4. Morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte já dedicamos 29 programas. Quem desejar assisti-los pode acessar o portal www.rs21.com.br. Ao tema do juízo, com esse, 53 programas. E tem mais um bocadinho ainda para frente, mas já estamos na reta final desse estudo fascinante sobre o que vai acontecer imediatamente após a morte para todo ser humano, o juízo particular. No programa anterior, refletimos com Dom Estevão Bittencourt, grande teólogo, meu professor de escatologia, a parte da teologia que trata das últimas realidades, morte, juízo, inferno e paraíso, o que não é o juízo particular e o que é o juízo particular e o que significa ver-se a si mesmo deixando esta vida. Remeto você aos programas anteriores para se aprofundar sobre esses assuntos que já foram tratados. Agora, vamos buscar também com Dom Estevão a relação entre os juízos que nós fazemos nesta vida e o juízo particular definitivo perante Deus, perante o Senhor Jesus, logo após deixarmos esta vida. Nós somos julgados diariamente? Somos. A palavra de Deus que está no nosso coração nos julga. Quem tem a consciência reta e, portanto, compreende, sabe o bem que deve fazer, o mal que deve evitar, é julgado constantemente com uma clareza bem maior do que aqueles que estão na ignorância invencível ou na ignorância vencível. E, neste caso, essa vencível é culpável. Aqueles que têm a ignorância errônea, a ignorância cauterizada, a ignorância farisaica, a ignorância perplexa, a ignorância escrupulosa, todos os outros tipos de consciência. Somos julgados, todos somos julgados constantemente. Mas em que vai consistir a novidade, já que somos julgados todos os dias? A palavra que eu vos anunciei, ela o julgará no último dia. Aliás, esse texto me veio agora à mente, porque esse texto me toca muitíssimo, no Evangelho segundo João, a palavra que eu vos anunciei, ela vos julgará no último dia. A palavra vai nos julgar. Mas a palavra que vai nos julgar foi aquela palavra que foi anunciada. No momento em que a palavra é anunciada, ela já julga. O juízo já está sendo emitido, e acho que em programas anteriores eu devo ter feito exatamente essa abordagem. Imaginemos uma pessoa que na infância, a sua vovó, o seu vovô, o seu papai, a sua mamãe, lhe disse pela primeira vez, com muita clareza, que mentir é pecado. Isso é bíblico. Não levantar falso testemunho. Está na palavra de Deus, é palavra de Deus. E ela, pela primeira vez, entrou no coração desta criança. Aquilo ficou marcado para sempre.
cada vez, até o fim da vida dela, que ela mentir, a palavra que ela ouviu lá atrás, na infância, já vai julgá-lo. Porque ele, sabendo que não deve mentir, quando mentir, a palavra já o julga. Você acabou de mentir. Você acabou de cometer um pecado. É assim. A palavra que eu vos disse, que eu vos anunciei, ela vos julgará. Então, aplique isso para qualquer mandamento, para qualquer pecado, para qualquer virtude também. Quem der um copo d'água a uma pessoa por causa de Cristo, ele não vai perder a recompensa. Quem vestir o desnudo, quem der remédio ao enfermo, quem visitar o enfermo, o presidiário, quem der de comer a quem tem fome, quem vestir a quem não tem roupa, quem der de beber a quem tem sede, se ele sabe que fazendo isso está fazendo a Cristo, cada vez que ele fizer, ele está sendo julgado. Uma ação meritória, etc. Um pensamento pecaminoso que ele conserva no coração, se ele sabe que isso é pecado, se ele conserva, ele está sendo julgado. Somos julgados diariamente pela palavra que chegou ao nosso coração de diferentes formas, por diferentes instrumentos. Constantemente estamos sendo julgados. Supondo, evidentemente, que de alguma forma a verdade entrou no nosso coração. O conhecimento que temos da verdade existe mais ou menos, a depender da pessoa e a depender da culpa que ela teve ou não em conhecer mais ou menos, enfim, é Deus quem julga a capacidade, a disponibilidade, a boa vontade, a irresponsabilidade ou a diligência para conhecer a verdade, o bem que deve fazer e o mal que deve evitar. Então agora vamos com as palavras de Dom Estevão a buscar compreender a relação entre o juízo que a palavra que o Senhor emite sobre nossa conduta a cada instante de nossa vida e o juízo particular. Com a palavra, Dom Estevão Bittencourt. O juízo que se segue à morte constitui o remate dos julgamentos que o homem exerce sobre si nesta vida. Enquanto peregrino, o indivíduo julga-se a si mesmo mediante o testemunho da consciência. Este testemunho é, sem dúvida, a voz e o juízo do próprio Deus. Ao passo, porém, que na terra o homem pode sufocar ou desfigurar a voz da consciência ou de Deus, na eternidade ele não o poderá. É interessante isso e faz sentido o que Dom Estevão acabou de dizer, porque às vezes acontece que uma pessoa tem uma certa consciência. Vamos imaginar alguém que tem um certo temor de Deus. Bem, cometeu um ato pecaminoso, censurável, qualquer ato. Naquela hora, a consciência dele pesa. Ele fica para morrer, remexe, vai, não dorme direito, fica com aquele peso na consciência. Depois, um banho, dormiu, depois vem a preocupação com o filho, com isso, com aquilo outro, vem outras tarefas, esqueceu. Ou então, cometeu um ato pecaminoso, qualquer que seja ele, na hora sua consciência começou a bater, a martelar, mas depois veio outro pensamento, não, tenho que esquecer isso, não posso ficar, esse sentimento é péssimo para mim, eu tenho que esquecer, eu tenho que relevar, não posso me martirizar, o que está feito, não adianta chorar pelo leite derramado. E assim vai com muitos subterfúgios, entendeu? Vai anestesiando a consciência. Vai colocando morfina para aliviar a dor. Quando menos espera, pronto, não penso mais. Aquilo não dói mais na minha consciência. É a vida. A vida caminha, a carruagem tem que andar, as águas estão passando debaixo da ponte, quem vive de passado é museu, coisas desse tipo que às vezes nós fazemos questão de criar, porque infelizmente existe uma capacidade que nós temos, mestres, quando nós queremos,
Somos mestres em dissimular, em tentar esquecer, em colocar a sujeira debaixo do tapete, deixar para lá e assim por diante. Na eternidade, diante de Jesus, isso não vai ser possível. Portanto, existe uma relação, sim, entre os julgamentos que já estão acontecendo aqui, a cada instante, e o juízo particular. Só que, quem tem a consciência reta aqui nesta vida e não aceita colocar debaixo do tapete, cai em si, faz seu exame de consciência, sua mortificação, seu jejum, implora a Deus a graça de não mais fazer e também a obrigação de reparar o mal cometido. E aí duras penitências, oração, caridade, esmola, enfim, uma vida nova. E o quanto possível para reparar o mal cometido. Bem, os julgamentos desta vida, eu estou falando aqui de consciência reta, são uma bênção e, de certa forma, uma preparação digna para o grande julgamento, o decisivo julgamento após a morte. Portanto, vai depender muito da pessoa, a relação boa, decisiva, proveitosa, profícua de cada julgamento que a pessoa tem consciência que já está acontecendo na sua vida. Isso eu disse, mas não deveria ter dito. Sei que me excedi, que pequei, que ofendi, que devia ter evitado. Aquilo que eu pratiquei, aquilo que eu realizei, faltou com a caridade, faltou com a justiça, etc. Obviamente que isso leva imediatamente à consciência reta, temente a Deus, a busca de conversão, a súplica pelo sincero arrependimento. No caso dos católicos, se trata de pecado mortal, preciso me confessar. Minha consciência está constantemente me acusando, porque esse julgamento que a palavra de Deus que está no meu coração, já há muitos anos, na época do meu pai, aquilo que eu aprendi, que é a profunda verdade, nesses princípios que eu violei, não consigo dormir. E ele busca a reconciliação, a humildade, o sincero arrependimento. Aí sim. Nos outros casos, não. Consciência laxa, cauterizada, farisaica, errônea. Ele pode abafar, ele pode fingir que não aconteceu, ou pode julgar que não foi grave aquilo que de fato foi grave. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí. No segundo bloco, a gente continua esse argumento fascinante. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começa o segundo e último bloco do nosso 53º encontro, programa Luz da Vida, dedicado ao juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a nossa aventura aqui na Terra, e eles são 4: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas e ao juízo, até agora, 53 programas. Agora nós vamos abordar, exatamente citando, eu li no primeiro bloco, sem citar o capítulo e o versículo, a famosa frase de Nosso Senhor Jesus Cristo, que fundamenta exatamente a tese segundo a qual somos julgados a cada instante da nossa vida. Toda a nossa aventura aqui na Terra, refiro-me àqueles a quem a palavra foi anunciada. De alguma forma, a palavra, isto é, Cristo, tudo aquilo que conduz e condiz com Cristo, com sua palavra, entra no nosso coração e, ao entrar no nosso coração, já nos julga. O texto é João, capítulo 12, versículo 48. Vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador ou do seu televisor. Vamos ao texto. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia.
a palavra que anunciei, essa o julgará. Citei o exemplo clássico da criança com 4 anos de idade, que da parte do seu pai ou da sua mãe, ouviu pela primeira vez com muita clareza, foi-lhe dito com muita clareza que mentir é pecado, que faltar com a verdade é pecado. Ela aprendeu aquilo, entrou no coraçãozinho dela. Só precisa isso, para ela ser julgada o resto da vida em cada mentira que ela disser. Da mesma forma, os outros mandamentos, não roubar, não matar, guardar a castidade, honrar pai e mãe, enfim. A palavra que eu anunciei, essa o julgará. No último dia, ora, se no último dia, se a palavra já está no coração, a cada dia que nós nos aproximamos do último dia, ela já vai nos julgar. Muito bem. Então, João capítulo 12, versículo 48. João 12, 48. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Eu disse no primeiro bloco e também nos programas anteriores que todo julgamento tem 3 etapas. A exposição dos fatos, a vida do acusado, tudo que pesa contra ele ou a favor dele, a sentença e a execução da sentença. Já tratamos dos fatos, já tratamos da sentença. Nós é que pronunciaremos a nossa sentença. Cristo também pronunciará, ele como juiz, e nós com a nossa consciência pura, minha consciência de nada me acusa, 1 Coríntios 4, 4, ou pesada, minha consciência me acusa, o homem se vê como ele é, em estado de pecado mortal, se ele deixar esta vida como tal, e ele mesmo pronuncia a sentença sobre si, e Jesus Cristo ratifica a sentença. Agora, vamos à execução da sentença. A sentença vai ser forçada? Alguém pode perguntar. A alma, eventualmente condenada, vai ser tirada à força e jogada no fogo da Geena? Não vai ter nada de forçado. Não vai ter nada de constrangedor. Vai ser tudo organicamente consequenciado. Uma coisa leva a outra. E é tudo instantâneo. Não vai ter um antes e um depois. É tudo na mesma hora. É exposição, é sentença e é execução. Tudo no mesmo instante. Eu repito, deixando esta vida, não há mais tempo. Se não haverá mais tempo, não há antes nem o depois. Vamos então às palavras de Dom Estevão Bittencourt a respeito da execução da sentença. O que se segue após a sentença pronunciada por Jesus Cristo, o juiz que vai nos julgar logo após deixarmos esta vida. A sentença resultante do juízo particular é, como se sabe, imediatamente executada. Isto se dá não por uma intervenção extraordinária ou violenta de Deus, mas muito organicamente. O homem, reconhecendo-se amigo ou inimigo de Deus, por esse fato mesmo, não pode deixar de se sentir em grau máximo, feliz ou infeliz. A execução imediata corresponde também a uma necessidade da alma julgada. O amor de Deus, comprovado pelo juízo, a impele irresistivelmente à mansão e à bem-aventurança divinas, o céu, ou ao estágio ainda previamente exigido para obter a visão de Deus, o purgatório. De forma análoga, o ódio do Criador, uma vez comprovado, faz que a alma se afaste para longe. Portanto, não vai ser nada forçado, nada que viole a liberdade que se estabilizou naquela hora em que ele deixou a morte, após a morte. Portanto, quem morrer inimigo de Deus, ele mesmo vai querer distância de Deus. E ele mesmo vai se afastar de Deus ao constatar a sentença,
que na verdade vai ser ratificada pela sua própria consciência que vai acusá-lo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Portanto, não vai ter ninguém para algemá-lo, que coisa ridícula, para dizer, afaste-se agora, levem, coloquem no camburão, etc. Epa, não tem nada disso. É tudo muito consequente. Portanto, quem morrer na inimizade com Deus, ele vai se sentir impelido para as profundezas. Ele mesmo vai. E quem morrer na graça de Deus, ainda necessitado de purificar-se, ele mesmo vai entrar no purgatório, o processo de purificação final, após esta vida. Ou quem morreu na graça de Deus e nada levou para outra vida a ser purificado, ou seja, nenhuma pena temporal a ser expurgada dos pecados cometidos quanto à culpa, ele deixou de purificar aqui nesta terra. Entra irresistivelmente, ele adentra no festim dos eleitos. Muito bem, servo bom e fiel. Se foste fiel no pouco, serás fiel no muito. Entra no repouso do teu Senhor. Portanto, a ideia segundo a qual a execução da sentença seria mais ou menos como o Senhor Jesus dizendo, anjos, venham todos agora e conduzam esse fulano para o inferno. Não, se bem que, na parábola de Lázaro e do rico, nós temos uma coisa interessante a respeito disso. A parábola de Lázaro e do rico está no capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas. O texto é de Lucas, capítulo 16, versículo 22, descrevendo a morte de Lázaro, diz o seguinte: Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Pois é, Dom José, o senhor disse que é tudo muito orgânico. Os anjos o levaram ao seio de Abraão. Certo, mas isso não contradiz aquilo que eu digo, aquilo que eu acabei de dizer. Não contradiz aquilo que eu acabei de dizer. É uma espécie de cortejo. Irresistivelmente, a alma que morre na graça de Deus sobe para o céu, que não tem nada para espiar. E os anjos acompanham, não forçosamente. Você está obrigado agora a entrar no céu. Não existe obrigação. É tudo muito consequente. É tudo muito livre. É tudo muito belo. É tudo muito solene. Esse cortejo, como certamente deve ter acontecido da entrada da Santíssima Virgem no céu, a sua assunção, a assunção de Nossa Senhora, muito parecido também, guardadas as devidas proporções, Jesus Cristo subindo ao céu em corpo e alma e assentando-se à direita do Pai, cercado pelos seus anjos. Ainda que o livro dos Atos dos Apóstolos não tenha descrito isso, mas certamente. Por quê? Porque se o próprio Lázaro é conduzido pelos anjos para o céu, por que não o Senhor Jesus? É óbvio que sim. E qualquer pessoa que adentre no festim dos eleitos, imediatamente. No caso dos anjos maus, poderíamos até supor, se bem que o texto não diz, que uma pessoa que, pelo menos que eu saiba, nenhum texto do Antigo nem do Novo Testamento que diga que alguém que morreu em pecado mortal é conduzido, cortejado pelos anjos maus para o fogo do inferno. Não se diz isso. Mas atenção, por favor, porque assim como os anjos bons conduzem a alma de Lázaro para o céu, não vejo por que hipotizar que os anjos maus conduzam a alma para o fogo do inferno, que a entrada dessa alma no fogo do inferno seja algo parecido, guardadas as terríveis proporções, as abismais proporções. Não é. Aqui é uma opinião que eu estou emitindo, por favor, a igreja nunca disse isso. Mas assim como, por favor, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão, por que não? Aconteceu morrer Lázaro, o rico é pulão, e foi levado pelos anjos maus para os tormentos do inferno. Apesar disso, não está claramente
na parábola do rico e pulão e de Lázaro. Portanto, tudo muito consequente. A execução da sentença é algo imediato, instantâneo, imediatamente acontece e ninguém força a alma do eleito a subir para o purgatório ou para o céu e ninguém força a alma a descer para os tormentos do inferno. Nenhum anjo, nem o próprio Deus força absolutamente nada, porque a própria alma se julga diante de Deus e é impelida irresistivelmente para o seu lugar definitivo como decorrência de um juízo justo, equânime, absolutamente transparente, onde tudo é posto às claras, onde nada é omitido. E o próprio homem, a própria alma, vendo-se como ela é, sem possibilidade de dissimular, emite sua própria sentença e Cristo a ratifica. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. No próximo encontro, daremos continuidade a esse argumento fascinante. Tenha uma feliz semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.